Nós vamos falar agora sobre a prisão de Saddam Hussein e o Iraque. O que o Iraque virou? Vamos questionar isso aí. E eu estou escutando aqui Nusrat Fateh Ali Khan, grande divulgador da vertente sufi do islamismo, aquela vertente mais mística, né? A vertente ali dos homens, né, chamados, vou dizer, homens puros, né, do Islã, a grande busca interior. Que às vezes a gente acha que o islamismo, nós temos uma visão muito deturpada do islamismo. Não é porque eu tenho essa cara de ayatolá e que a minha feição aqui lembra a dos meus irmãos muçulmanos, mas é que dentro de uma área, de uma polarização tão louca na internet, de pessoas dar opinião e arrebentarem e não terem vergonha de falar o que quer falar sem ter muitas vezes racionalidade, porque quando você passa daqui para essa tela, você acaba formando opiniões e de certa forma responsabilizado por alguns atos que foram feitos em nome da propagação do ódio. Deveriam estudar muito mais a questão do islamismo, né? E tem muita gente boa, mas muita gente boa no Oriente Médio, como em qualquer lugar do mundo, como também, meu amigo, em qualquer lugar do mundo tem gente equivocada. Só para lembrar para vocês que a gente sempre fala do Oriente Médio, fala com um carinho muito grande e sempre falando com um certo equilíbrio, principalmente para os adolescentes que aqui estão, que nos ouvem. Mas não é isso que nós vamos falar. 2001. Eu me lembro, já falei acho que em algum vídeo passado, que no dia 11 de setembro eu me lembro bem que eu dava aula numa escola de Jales, cooperativa de ensino de Jales. Estávamos dando aula normal tal, e retornamos para casa e eu passei no shopping de Fernandópolis, acho que para almoçar. Eu vou almoçar aqui hoje, fazer uma coisa diferente. Olhei para o telão ali da televisão e vi pegando fogo lá, um avião batendo. Eu falei, nossa, deve ser o novo filme do Homem-Aranha, ou o filme do Homem-Aranha, efeitos especiais, filme de super-herói. Achei que era um filme que estava passando. Quando uma pessoa que estava ao meu lado ali falou, não, isso aconteceu hoje. Eu falei, quê? 2 aviões chocaram-se com as torres gêmeas ao World Trade Center nos Estados Unidos. O outro avião caiu no Pentágono e o outro caiu, né? Caiu porque os passageiros, segundo conta a história oficial, se revoltaram contra os terroristas, né? E acabaram derrubando lá o avião. Não vou entrar nesse mérito, mas essa situação que aconteceu em 2001, fião, essa situação que aconteceu em 2001, só para que você tenha noção, George Bush filho, porque o pai de George Bush, ele foi o responsável, de certa forma, pela chamada Guerra do Golfo, ou a guerra contra o Iraque. Quando o Iraque invade o Kuwait, os Estados Unidos fazem uma coalizão. Não conseguiram derrubar Saddam Hussein. E aí, em 2001, depois do atentado lá das Torres Gêmeas, os americanos conseguiram algo quase que inédito no Conselho Permanente de Segurança da ONU. Conseguiram autorização para invadir o Afeganistão primeiro em 2001 para 2002, para acabar com a Al-Qaeda e o Talibã. Invadiram o Afeganistão, não é? Começou uma cruzada contra o terror, ou a guerra ao terror, que criou-se então a situação do eixo do mal. Países que financiavam grupos terroristas e que pesquisavam armas nucleares. Nesses 3 países estavam Coreia do Norte, Irã e Iraque. E o Iraque estava atravessado na garganta norte-americana, principalmente do filho de George Bush, que o pai não tinha derrubado. Em 2003, então, os Estados Unidos resolvem invadir o Iraque, dizendo que ali haviam armas nucleares. Como já falei para vocês em alguns vídeos, tem um filme chamado Green Zone, Zona Verde, com Matt Damon, que mostra essa situação. Matt Damon é um subtenente e não acha nada de armamento. Mas vamos lá.
E os Estados Unidos vão contar com o apoio, para variar, da Inglaterra, que dizem: não, temos armas, temos fotos, fotografamos, nossos espiões disseram que tinham armas químicas e biológicas nucleares no Iraque. Não foram encontradas as armas nucleares no Iraque, filho. Até ontem, pode ser que encontre hoje, passe no Fantástico, hoje é domingo, mas até ontem não. E aí eles conseguiram entrar mesmo, e o pessoal ficou temeroso na época. Me lembro que algumas revistas ficaram 10, 15 páginas das suas reportagens falando sobre isso, falando da possibilidade do Iraque ser um novo Vietnã para os Estados Unidos. Mas não foi. O exército iraquiano estava muito mal preparado, tinha sofrido várias retaliações, aquela coisa toda econômica, mal preparado, não suportou, e em pouco tempo Saddam Hussein ele vai ser preso, né, com a barba bem maior que a minha. Os filhos de Saddam Hussein, Uday e Qusay, são mortos, né, Saddam Hussein vai ser levado a julgamento, se não me falha a memória, ele morre em 2006, né, levado a julgamento. E os americanos então fazem a partilha do Iraque. E essa partilha, ela é o seguinte: os americanos vão fazer um governo de coalizão, vão criar ali no norte quase, não falei que criou, quase um Kurdistão. Ao sul fica a cargo dos xiitas, e na realidade os sunitas perderam grande força dentro do Iraque. Tanto é que um dos efeitos colaterais disso, para quem não sabe, é justamente o surgimento do ISIS, que é o exército islâmico, né, da Síria e do Iraque, por exemplo, que é formado por sunitas. O ISIS é um grupo sunita, ele não é um grupo xiita, ok? E aí o pessoal sempre falava: a questão é interesse econômico. Não é só interesse econômico. Havia o interesse do Iraque. O Iraque era um grande produtor de petróleo, sim senhor, mas havia também interesses geopolíticos ali, de alianças com os curdos, não é? De diminuir a força, principalmente tentar diminuir a força do Irã com os xiitas no sul do Iraque, coisa que tentam conseguir, mas a gente sabe que não é bem assim, porque há pouco tempo atrás foi morto no sul do Iraque o general Soleimani, que era da guarda revolucionária iraniana. Então haviam contatos dos xiitas do sul do Iraque com o Irã, não é? Criando novas alianças estratégicas dentro de um panorama realmente de novas guerras que pudessem acontecer naquele local. Lembrando aos senhores uma coisa: quando Saddam Hussein foi retirado do governo, e isso não significa que Saddam Hussein tenha sido um bom governante, pelo amor de Deus, ninguém aqui está falando que Saddam Hussein foi um ícone democrático. Entretanto, se você não sabe, o terrorismo no Iraque era zero. O próprio Bin Laden, líder da Al-Qaeda, temia entrar no Iraque. Saddam Hussein falou: se você entrar aqui no Iraque, nós destruiremos a Al-Qaeda. Então o Iraque, de certa forma, contrabalançava essa situação. Hoje o Iraque ele passa por um caos dentro do próprio país, né? E isso acontece, essas divisões que aconteceram, aí os sunitas também foram alijados do poder. Então hoje você tem uma disputa muito grande, os americanos mandando naquele pedaço também, controlando toda a situação. Que também não significa que os americanos são maus, já falei isso para vocês. Não existem bons, não existem maus, não tem esse maniqueísmo num jogo geopolítico. Existem forças e forças que têm interesses e que em determinado momento agem de uma forma e de outra. Infelizmente, nesse tabuleiro, quem é que sofre? São os seres reais. Muitas vezes as mortes, né, as chacinas, as lapidações e etc. Então nós temos aí o Iraque, né? O Iraque hoje é um país que é uma incógnita, é um grande barril de pólvora, né? Tivemos há pouco tempo atrás aí a questão da Síria, as mulheres curdas, né, principalmente no Iraque, guerreando contra o ISIS e subjugando muitas vezes o ISIS, não é? E vamos esperar o que vai acontecer para o futuro. Lembrando a vocês que o Oriente Médio ele é uma área extremamente sensível. Já falamos isso várias vezes em vídeos aqui. Como disse meu querido irmão Maza, né? Maza, assistam o Geo Maza, o canal que tem
um cabedal de conhecimento brutal, não é? Hoje tem muitos professores de geografia doutores só em Oriente Médio, e nós não somos doutores de nada, mas apenas damos um toque aí, né? Porque você tem que saber o seguinte, que na geografia para vestibulares você tem que ter uma abertura cada vez maior, mas entendam que aquela região é uma das regiões mais sensíveis do planeta. Cremos que possamos ter falado com dignidade sobre o Oriente Médio. Temos vários pequenos vídeos sobre as guerras do Oriente Médio, de 3, 4 minutos, 5 minutos, que nós sempre falamos para os companheiros aí. Ouçam, né? Eu vou no carro escutando um hip hop, pai, e aí você vai ouvindo e vai tirando aquilo que deva ser fundamental para os seus vestibulares. Fião, cola conosco. Por hoje está de bom tamanho, um domingão. Só espero que o Flamengo tenha perdido, que o Inter tenha ganhado, mas estou achando que não. Nem sei, nem vi o resultado ainda. Vou ver depois para não passar raiva. Tamo juntos. Já Elvis, dando aquela paradinha louco, Abreu aí.